Super obrigado por ter aceitado o convite. Obrigado também a Dani Lacerda, que eu vi que já está por aqui também, que fez essa ponte. É como eu fiz um post outro dia, né? São os amigos fazendo essa mediação, a gente não consegue chegar muito longe, né? E é isso, Said. O Papo de Marketing Live agora, né? Já é uma ação que a gente faz junto com os alunos de administração, da disciplina de marketing. E a ideia é a gente trocar uma experiência, debater, conversar sobre isso, né? E aí, quando eu vi o white paper de vocês, né, o relatório sobre as inovações, sobre essas mudanças todas, eu na hora falei, poxa, isso é uma pauta bacana, né? Então a ideia é a gente falar um pouco sobre ele, trocar uma ideia, pensar nesse futuro, né? Pensar para onde a gente está indo e para começar, né? O pessoal já está chegando aqui. Fala um pouco sobre você, sobre a tua trajetória, como é que por onde você andou até chegar na GoEd, para a gente ir já aquecendo aqui a conversa. Legal, Roberto. Obrigado aí pelo convite. Obrigado a Dani Lacerda também pela ponte. A Dani é a nossa editora na GoEd. Tem essa honra de ter a Dani como editora da nossa rede. E a aproximação com a academia, para mim, é sempre super interessante, porque eu acho que existe uma oportunidade muito grande de mercado e academia trabalharem mais próximos um dos outros, né? E os dois têm a ganhar muito com isso. Eu acho que para o mercado, principalmente com tantos momentos desafiadores como a gente está vivendo, a academia pode ajudar muito a entender contexto dos desafios que a gente tem enquanto mercado. E, por outro lado, a academia pode se conectar também a tendências mais práticas e tal. Então, é um prazer falar com vocês. Eu sou jornalista de formação e de coração. Sou de Brasília, me formei em Brasília, trabalhei como repórter no Jornal de Brasília há muitos anos. Depois eu vim para São Paulo para me descolar um pouco da cobertura política e entrar mais na cobertura de mercado e corporativo. Trabalhei numa agência de comunicação há muito tempo, como editor de conteúdo e de estratégia de comunicação também. Depois eu fui trabalhar com branded content, fiz uma especialização em inovação em mídia fora do Brasil, na London School of Journalism, e quando eu voltei, eu assumi como editor executivo no grupo Meio Mensagem, que é o maior grupo especializado em Publicidade, né? comunicação, publicidade, marketing. E lá eles têm dois títulos, né? Tem o Meio Mensagem Jornal e tem a Próxima, que é a plataforma de inovação e interatividade. E eu assumi como editor da Próxima e me aproximei muito durante os 6 anos, quase 6 anos que fiquei lá, do universo da inovação e passei a olhar para a transformação da relação entre marcas e pessoas por meio de tecnologia, por meio das interfaces. E aí, quando eu saí do Meio Mensagem, existia já uma ideia de criar uma empresa que ajudasse tanto as marcas e os departamentos de marketing a se conectar melhor com tecnologia, entendendo que tecnologia pode ser um meio muito poderoso de criar conexões significativas com as pessoas. E aí surgiu há 5 anos a GoEd, que é uma rede de curadoria e conhecimento na área de criatividade e media marketing. E o que a gente faz na prática é, por meio de uma metodologia que mistura jornalismo com curadoria e social listening, a gente faz um mapeamento de tendências de marketing e tecnologia que estão transformando de alguma forma e moldando a relação entre marcas e pessoas. É uma rede hoje que tem mais de 40 curadores espalhados pelo mundo. A gente traz esse olhar mais global para tudo que a gente faz. E até o ano de janeiro de 2020, porque era outro ano em janeiro de 2020, as nossas curadorias aconteciam muito em festivais internacionais. Então a gente tinha ali uma série de mais de 10 festivais mapeados ao redor do mundo. Os nossos curadores participam desses festivais e a partir disso a gente extrai várias narrativas, né? E com o cancelamento dos festivais, por conta do isolamento social, do coronavírus, a gente passou a trabalhar com uma metodologia mais jornalística ainda, onde a gente mapeia uma série de fontes ao redor do mundo, pesquisas, institutos e futuristas, e conversa com essas empresas e com essas pessoas para criar narrativas temáticas que são distribuídas tanto pela GoEd, em nossos canais e no site, quanto dentro dos nossos clientes também, clientes e parceiros. E um desses festivais que a gente faria é o South by Southwest, que é o principal festival de inovação do mundo. Joia, Said, nesse quesito, eu acho que uma coisa que é importante a gente falar e que, sobretudo, eu acho que de um lado impacta na minha área e de outro impacta a tua diretamente,
e que essa pandemia toda, essa loucura que a gente está passando, trouxe, que era uma relevância dramática da ciência e da informação, né? Eu acho que de uma vez por todas a gente viu que por todo um momento que a gente ainda não tem uma vacina, que não tem uma droga, que a gente não tem muita certeza, a gente se apega no avanço que a ciência está produzindo, a toque de caixa, e olha que a ciência ela tem um ritmo que não é tão rápido assim, então a gente observa uma velocidade e um empenho em entregar isso, e do outro, a importância que a informação e que o jornalismo é livre, que a opinião de imprensa, tudo isso passou a ser fundamental, né? Como é que você vislumbra esse cenário da informação, onde a gente vinha, se a gente observa uma praça como Recife, né, os jornais daqui perdendo os cadernos, virando tudo uma compilação, né, cultura, classificados e esporte numa coisa só, uma perda de identidade, uma perda de força, né? Você vê o surgimento de um jornalismo independente, as agências que se custeiam aí por conta de crowdfunding e tudo mais. Como é que você visualiza esse cenário dessas novas formas de comunicar, dessas novas formas de organizar a informação e passar uma informação mais precisa, mais útil, vamos dizer assim, para a população, não só num cenário como esse, mas daqui para frente, né? Como é que você poderia falar sobre a relevância que a informação vai ter daqui adiante, visto que ela foi uma das coisas que nos manteve a salvo, né, durante a pandemia? E você começou com um ponto super interessante, que eu acho que a pandemia do novo coronavírus, ela evidenciou dois pontos de forma muito gritante. Primeiro que as respostas efetivas para a crise que a gente está vivendo hoje, sem dúvida nenhuma, vão vir da ciência. Ninguém tem dúvidas de que uma resposta de fato efetiva vai vir da ciência. E na curadoria do South by Southwest, entrevistando os futuristas e os pesquisadores que lá se apresentariam esse ano, isso ficou muito evidente também. Todos eles destacando muito o potencial, o poder da ciência, a importância dos governos investirem em pesquisa científica para, de fato, num momento de crise como esse, a gente ter mais otimização e mais velocidade para as respostas dessa crise. A outra evidência que a pandemia colocou muito no holofote que é o valor do jornalismo, que se revigorou muito como uma fonte confiável de informação. No momento em que a desinformação e a quantidade de notícias falsas se propagam e ameaçam, inclusive, um controle maior sobre esse vírus, o jornalismo se revigora. Mas aí a gente tem uma discussão muito forte de como que esse jornalismo revigorado pode se manter e o que ele precisa para se manter. E aí chega na discussão do modelo de negócio, que foi um ponto da tua pergunta. Isso. Da mesma forma que a gente tem audiência de impresso e jornais impressos, a versão impressa e de jornais e revistas sofrendo muito, a gente vê publishers que apostaram em inovação e apostaram em novas formas de conexão com seus leitores, experimentando uma curva de crescimento muito ascendente. Publishers que entendem que a jornada de consumo de conteúdo passa pelo digital, que é uma jornada muito mais fragmentada e que a produção de conteúdo precisa e a distribuição precisa acompanhar essa jornada. Então a gente tem uma oportunidade muito grande de provar o valor da ciência, mesmo diante de governos que insistem em falar o contrário e que desmerecem esse valor. A gente tem uma oportunidade grande de valorizar ainda mais o jornalismo, e aí o papel das marcas e do marketing é super importante, porque as marcas têm uma corresponsabilidade no momento em que elas escolhem parceiros confiáveis. O jornalismo, para se manter, ele precisa do investimento, obviamente, da publicidade, e a gente vê um papel das marcas muito forte, apoiando também grupos de mídia sérios, sejam eles nativos digitais ou os mais tradicionais. E temos aí uma oportunidade de, obviamente, de transformar modelos de negócios de grupos de mídia muito tradicionais para fazerem mais sentido para um consumo de conteúdo contemporâneo. Joia. Sadi, eu fico olhando para baixo, na verdade, é porque eu vou anotando aqui os tópicos, eu sempre faço amanhã ou depois, quando as informações assentam, eu faço uma resenha dessas lives assim e posto. É uma forma de eu manter a ideia, tá? Então eu estou aqui anotando. Você falou de uma coisa interessante, assim, eu resgatei a pauta que a gente trocou por e-mail e já tinha avisado, é só um início, vai ver, a gente troca, fala de outras coisas. E eu acho que você falou de um ponto importante agora, né, que foi a ida para o digital, dos veículos de comunicação de maneira geral, mas falando do jornalismo, vamos dizer assim,
A gente também teve a publicidade que migra para o digital e aí vai começar a fazer uso de ferramentas ah, como o retargeting, cookies e os SEO da vida e por aí vai. Uma série de tecnologias que possibilitaram que a minha marca ela se prolifere, ela atinja um número grande. E a gente está vendo agora um momento em que muitas marcas se depararam com a situação que é delas estarem sendo vinculadas em veículos que estão propagando fake news. Aqui, a Lili Pereira acabou de comentar, né? A Sleep Giants ajudando a desmonetizar os sites de fake news. Uma coisa que a gente vem falando, e como é um papo de marketing, né? Tem esse papel da marca e tudo mais. Focando nisso que você jogou aí a bola, e focando nesse exemplo do Sleep Giants e tudo mais, como é que você vê que a gente pode engajar o anunciante, né, nessa nova forma de comunicação? Essa conversa ela vai ser só uma conversa de como era tradicionalmente o atendimento, passa um briefing, a criação faz, isso vai ser vinculado no lugar, ou não? Esse anunciante, ou o meio, o fim, as pontas, elas precisam ter mais certeza, ou conhecer melhor por onde essa informação vai trafegar, vai navegar, para evitar esse tipo de coisa. No centro dessa discussão, que o Sleep Giant colocou em pauta, inclusive na grande imprensa, né? E eles mesmos falaram, o objetivo deles não é bater nas marcas que eventualmente estão aparecendo nos sites de fake news, mas sim alertar essas marcas para que elas eventualmente corrijam rotas. O objetivo é lutar contra os sites de fake news e não contra as marcas. Essa exposição de conteúdo de marca acontece geralmente, não posso afirmar que sempre, mas geralmente por meio da compra de mídia programática, por meio das quais as marcas compram por uma ferramenta de tecnologia, perfil de audiência e não necessariamente o veículo. Então eu como marca, vou comprar, que eu preciso impactar, com uma marca de esporte, eu preciso impactar homens e mulheres entre 25 e 35 anos que joguem tênis e que morem em São Paulo, no Rio de Janeiro. Essa plataforma, ela vai, a partir de uma base de dados, distribuir a publicidade independente do perfil do site para esse perfil de audiência. Mas existem plataformas de mídia programática e plataformas de mídia programática. Existem plataformas que garantem para o anunciante um inventário que eles chamam de premium, que é um inventário que garante a exposição de conteúdo num ambiente seguro, e existem plataformas que têm essa base de dados, digamos, mais suja. Então, é sim uma responsabilidade das marcas conversar com seus parceiros comerciais de mídia e cobrar desses parceiros de mídia um inventário que exponha o conteúdo de marca em sites de jornalismo profissional e de informação séria. Só que essa discussão ela é muito perigosa porque a gente não pode colocar super na berlinda o perfil de compra de mídia programática, porque ele é extremamente eficaz e ele é um caminho sem volta no contexto da mídia digital e da otimização que ele faz de investimento, de assertividade, de conexão com a audiência. Mas recai de novo sobre o anunciante uma conversa muito transparente com seus parceiros de tecnologia, de mídia e até com as agências de publicidade para garantir que essa compra via mídia programática seja uma compra que garanta a exposição num inventário de mídia premium, não em sites que são qualquer janela que sites se abre por aí, né? de fake news. Esse movimento do Sleep Giant é incrível, eu acho super válido que isso esteja acontecendo para alertar, inclusive, eventualmente, anunciantes para a importância desse tema que muitas vezes é delegado ali para uma equipe secundária ou terceirizada. Esse é um tema tão estratégico que os maiores anunciantes mais sérios hoje do Brasil estão internalizando suas áreas de gestão de mídia, em vez de transferir essa responsabilidade para as agências de publicidade ou para parceiros, internalizam, montam uma equipe interna, justamente porque esse tema é super estratégico e dessa forma, internalizando, eles passam a ter um controle maior sobre o investimento e a exposição de marca. Viva Sleep Giant, viva todas as iniciativas que de alguma forma sinalizam que o investimento está indo por caminhos errados, mas é importante entender que essas plataformas todas elas estão ganhando maturidade e a gente não pode também decretar o fim dessas plataformas, porque elas são uma maneira muito inteligente de fazer gestão de mídia digital. Perfeito. Bom, Sérgio, acho que a gente já trocou uma ideia aqui, já aqueceu as turbinas, né?
Então vamos lá, você falou da importância do South by Southwest, que você teria rolado agora no início do ano, né? E que vocês deram uma volta e foram falar com essas pessoas e montaram o white paper de inovação. Então fala um pouquinho pra gente, qual a tua opinião sobre o documento, como é que ele é relevante, no que é que você acha que ele pode ajudar para a gente que tem esse interesse em entender melhor esse comportamento tecnológico no mercado? Esse White Paper Innovation Insights da GoEdge, ele foi o white paper feito e planejado de forma mais turbulenta e rápida da nossa história, acho que da minha história profissional também. Porque todo mundo precisou se replanejar e se remodular de forma muito rápida dentro de um novo normal. A GoEdge, ela faz curadoria em 12 festivais ao longo do ano. Dentre esses festivais, o South by Southwest, que acontece há 34 anos em Austin, na capital do Texas, e é considerado o principal hub e festival de inovação do mundo. Uma espécie de janela para o futuro sobre várias áreas temáticas que vão desde o jornalismo e publicidade, mas passa também por cidades, mobilidade, saúde, e beleza e tudo mais. A gente faria essa curadoria no South by Southwest, nós vamos fisicamente para lá todo ano com uma equipe de curadores, mas uma semana antes o festival foi cancelado. E aí, conversando com o UOL EdLab, que esse ano é o principal apoiador desse nosso projeto de curadoria, surgiu a ideia de criar o Innovation Insights, que é um projeto no qual nós entrevistamos os principais futuristas, startups e pesquisadores que se apresentariam no South by Southwest e criamos, a partir disso, uma narrativa sobre o que lá seria mostrado. Mas tem um ponto super interessante. Temos Covid-19 no mundo. Então, nós questionamos esses futuristas e essas startups sobre o impacto da Covid nos negócios em diversas áreas. E aí, a partir disso, a gente chegou numa narrativa que é um mosaico, não só sobre futuro, mas sobre um novo normal que se desenha em várias áreas, e isso traz uma relevância enorme para esse projeto, porque ele funciona como uma espécie de bússola para gestão de mídia, gestão de marca, gestão de negócio, no momento em que tudo está super nebuloso. Longe de ser um documento que aponta o que é o futuro, porque acho que nem os futuristas estão cravando qual vai ser esse futuro. O futuro a gente está construindo ele agora, na prática, todo mundo junto, todas as empresas, sociedade civil, academia, pesquisadores, a gente está construindo esse futuro. Mas esse documento, esse white paper, esse projeto, ele sem dúvida nenhuma é uma bússola super interessante para ajudar nessa transição para um novo momento, esse tal novo normal de que se tanto fala. Isso, e que parece que de novo não tem nada, e de normal muito menos, né? Porque realmente é uma necessidade de reinvenção muito grande, que todos os setores, vai ser uma coisa que vai atravessar a nossa vida de maneira geral, da produção ao consumo, ao cotidiano, ao mais íntimo, ao mais público. Já falando disso, Saad, a gente vê lá, né, tem umas, assim, quem não leu ainda, por favor, dê uma olhada, a gente divulgou o link encurtado no perfil do DA, para quem tiver interesse de buscar o documento, vale muito a pena dar uma olhada. E tem duas coisas que eu acho que eu chamo muita atenção, né? Quer dizer, várias coisas, mas duas que eu vou querer jogar agora para a gente trocar uma ideia. A primeira delas é sobre esse papel das tecnologias emergentes, né? E como a nossa vida, de fato, parece que vai para um caminho que cada vez mais a tecnologia não vai ser mais um acessório, ela vai ser algo fundamental, né? Desde a gente conceber uma cidade inteligente, e aí eu li lá o exemplo das cidades 3D, né, que copiam integralmente o físico, até os wearables, que parecem que de uma vez por todas vão se aproximar cada vez mais do nosso dia a dia, deixar de ser um item de luxo ou só dos nerds ou hipsters, né? Como é que você poderia falar assim dessas tecnologias emergentes e o quanto elas vão afetar a nossa vida? O South by Southwest desse ano, ele destacaria 3 tecnologias principais consideradas tecnologias emergentes. A primeira delas, que nem chega a ser uma tendência, ela é uma tecnologia meio ubíqua, que permeia todas as inovações contemporâneas no mundo hoje, é a inteligência artificial, que é a capacidade e a capacidade das máquinas executarem tarefas antes executadas por humanos de forma muitas vezes muito mais rápida e muito mais assertiva. E a inteligência artificial já faz parte da nossa vida de formas muito simples que a gente sequer tem notado mais. Quando a gente usa um tradutor simultâneo, quando a gente usa um aplicativo que nos guia pelo melhor rota, melhor caminho, tem ali por trás dele uma inteligência artificial trabalhando. A inteligência artificial, ela seria a grande temática em termos de tecnologia emergente, porque ela permeia
todas as outras áreas. Então, todas as inovações que a gente vê em cidades inteligentes tem inteligência artificial, em mobilidade urbana, na área de saúde, permeando de forma muito madura. Então, a inteligência artificial é uma delas. E aí, quando a gente olha para o Tech Trends Report 2020, que seria um relatório de tendências que seria lá apresentado pelo The Future Today Institute, a gente vê tecnologia artificial na construção de um futuro sintético como uma das principais temáticas do ano. A segunda tecnologia que seria muito destacada é a Mixed Reality, que junta a realidade virtual e realidade aumentada para ajudar as pessoas a enxergarem o que não existe. Então, a realidade aumentada, a realidade virtual, você precisa do óculos para a experiência acontecer, tem sido super disruptiva nas áreas de entretenimento, de consumo de conteúdo, de games, de esportes e também na área de saúde. E a realidade aumentada, que já vem embarcada nas telas dos principais smartphones e ganha escala em aplicativos de e-commerce, por exemplo, por meio do qual você pode apontar a câmera do celular para um lugar, enxergar um produto que não existe e realizar a compra dele por ali. Desculpa, pode perguntar. Não, eu acho que isso é importante também, que você falou, né, da transversalidade dessa inteligência artificial e agora da realidade virtual, realidade aumentada. Isso é uma coisa que já está na mão da gente, né? Eu sempre falo, assim, outro dia eu vi o aplicativo da marca de tinta, onde você pode testar a cor da tinta na sua parede e ver se já é aquilo mesmo que você quer e tal. Eu já vi escritório de arquitetura entregando o projeto agora, não mais impresso nem nada. É uma tábua em realidade virtual, onde você aumenta, você olha para aquilo e se a obra já estiver pronta, é um projeto de decoração, você pode caminhar pelo projeto. Então são coisas que começam a aparecer em áreas que a gente até então não imaginaria que fosse absorver tão rápido. Né? E isso é um insight importante de que, e volta eu acho que talvez para aquela fala que eu abri essa pergunta para você, né? Que a tecnologia ela deixa de ser vista como algo do pessoal de TI. É claro que a gente tem um conhecimento especializado, mas ela começa a ser incorporada por qualquer profissional que precise entregar algo de inovador, algo com valor agregado ao mercado. Né? Sem dúvida nenhuma. E isso passa simplesmente pelo fato de que nós, enquanto pessoas e consumidores, temos hábitos digitais tanto quanto os físicos. E você considerar que nesse momento em que estamos isolados socialmente e com uma restrição de locomoção física e de encontrar as pessoas, os canais digitais passaram a ter uma relevância muito maior ainda. Tanto que a digitalização de canais e experiências tem sido super acelerada por conta do momento que a gente vive. E a inteligência artificial está ali muito por trás disso, realidade aumentada e realidade virtual também. E a terceira tecnologia emergente que seria muito destacada é o blockchain, que é uma rede que permite transações de forma muito mais seguras do que a internet como a gente conhece hoje. O blockchain, para a gente entender de um jeito bem fácil, porque é uma coisa mais complexa de se entender e precisaria aprofundar mais, inclusive, com especialistas, mas para a gente entender de um jeito muito fácil, é como se fosse uma nova internet cuja rede é encadeada em blocos e esses blocos são inquebráveis. E por isso, ela é considerada uma rede mais segura para você firmar contratos e realizar transações por meios digitais também. Isso de um jeito, obviamente, muito ainda básico e superficial. E aí o blockchain tem vários desmembramentos para o setor financeiro, para o setor de cidades inteligentes, de contratos inteligentes e por aí vai. Mas essas seriam as 3 tecnologias aí mais destacadas pelo Tech Trends Report, que seria esse relatório apresentado lá em Austin esse ano. Joia. Sádio, eu acho uma preocupação que todo mundo tem agora, sobretudo quem lida com o mercado, né? Seja você aí na prática observando ou a gente que está preparando futuros gestores para daqui a pouco tomarem decisões e estar aí na rua, é como a gente vai chamar, eu vou chamar novo normal porque não me ocorreu o nome melhor ainda e as pessoas vão entender do que eu estou falando. O que é que esse novo normal impacta, né, em termos de consumo, em termos da experiência, do comportamento? Você acabou de falar aí da digitalização da experiência. Né? Eu lido muito com colegas do Departamento de Hotelaria e Turismo que falam que se preocupam com a hospitalidade, com a gastronomia, com vários ramos que estão em xeque. Né? Até que ponto a gente vai se expor à toa para ir num restaurante se ele não entrega nada de extraordinário para a gente, né? Como é que você observa, como uma das consequências dessa pandemia, disso tudo que a gente está passando,
essas mudanças em padrões de consumo, né? Que também é uma coisa que a tecnologia vai impactar. Nesse contexto surge um movimento que está moldando esse novo consumo e o consumo nesse novo normal, que muitos institutos estão chamando de low touch economy, né? Que é a economia do pouco contato. Essa low touch economy, ela já vinha, era um movimento que já vinha acontecendo com a digitalização de vários processos e canais, e ela é acelerada no momento em que a interação física é uma forma de espalhar De um vírus contágio, altamente contagioso. Então, a low touch economy, a economia do pouco contato, ela acontece de diversas formas. Ela acontece com o aumento do trabalho remoto. Então, uma série de atividades que realizávamos nos escritórios, nas salas de reunião, com viagens e deslocamentos, hoje acontece dessa forma aqui, com uma live, com uma transmissão, com o uso das ferramentas de reunião como Zoom, Microsoft Teams, a Blue Jeans, entre tantas outras que de repente a gente começou a ouvir falar super delas e utilizar. Ela acontece pelo crescimento do e-commerce. No momento em que a gente não pode ir para lojas físicas, a gente tem comprado coisas que a gente nunca imaginou que fosse comprar pelos canais digitais. Eu tenho amigos que estão montando apartamento e compraram um colchão sem experimentar o colchão. É uma coisa inusitada, né? Você tem determinados produtos que você compra, você quer experimentar. Mesmo que você compre no canal digital, você quer experimentar. Então, a Low Touch Economy digitaliza também uma série de atividades de e-commerce e acelera o e-commerce. Ela, num terceiro ponto, acelera o uso de tecnologias autônomas, como os drones. Então, a gente já tem nos Estados Unidos uma série de empresas, entre elas a rede de farmácias CVS, utilizando drones e pequenos veículos autônomos para fazer entrega, delivery, e com isso diminui a interação física também entre o possível entregador e o consumidor. E mais consciência, como os futuristas apontam na nossa curadoria, sobre investimentos e deslocamentos desnecessários. Será que quando a gente tiver um controle maior sobre o vírus, a vacina, por exemplo, as empresas vão se deslocar tanto seus funcionários para viagens desnecessárias? Muitas vezes uma viagem internacional para fazer uma reunião não vai poder ser resolvida numa sala virtual, numa reunião virtual. Deslocamentos. Ainda mais com os aprimoramentos dessas tecnologias todas, né? Quanto tempo a gente não perde no trânsito, aí no Recife ou aqui em São Paulo, num deslocamento para uma reunião que pode ser resolvida que um e-mail resolveria, né? Então, a Low Touch Economy, eu dei alguns exemplos para mostrar que isso é uma nova economia que se forma, mas chegando no ponto da sua pergunta, impacta a forma como a gente consome. A forma como a gente consome passa a ser muito mais digital, pelo menos nesse momento e nesse primeiro momento, já acompanhando um movimento que vinha acontecendo, mas que passa a ser mais acelerado. Então, a nossa curadoria aponta que essa economia do pouco contato molda um consumo que passa a ser um consumo também mais consciente. E aí eu entro num ponto super interessante, que é o ponto de corresponsabilidade das marcas, que é, a gente tem acompanhado aí uma série de empresas sendo eventualmente rechaçadas pelos consumidores por conta de posicionamentos políticos, ideológicos, por estarem investindo e patrocinando sites de fake news e por aí vai. Então, um recadinho para as marcas, e isso a gente fala muito na GoEd, quando a gente vai em company, que é onde a gente faz a maior parte das nossas entregas, precisa haver uma corresponsabilidade das empresas, entendendo de que elas são cada vez mais cobradas por todas as suas ações. Então, as empresas que querem se conectar de forma significativa com seus consumidores, elas precisam entender qual é seu propósito e praticar esse propósito de ponta a ponta em toda a cadeia produtiva, seja lá na floresta, onde ela faz a extração da sua matéria-prima, que precisa de ser feita de forma sustentável, até a plataforma de mídia que ela usa para expor o seu conteúdo de marca. Sem dúvida. De ponta a ponta, a responsabilidade social, que é algo que a gente fala há muito tempo, nunca ganhou tanta importância como nos dias de hoje. Isso, é que nem eu falo com colegas da área de logística ou de distribuição, né? As cadeias de vocês deixaram de ser cadeia de suprimento, é cadeia de valor, né? Porque da matéria-prima, a embalagem que eu uso para esse produto alcançar o consumidor, seja na minha loja física ou agora virtualmente, tudo isso cria o valor do produto que está chegando na mão dele, né? Então, isso eu acho que também vai ser uma grande mudança na forma como a gente vai vender ou comunicar
o nosso produto ou serviço. E tudo isso começa a fazer parte daquilo que ele promete, daquilo que ele deveria entregar, né? Já Bom, antecipando, Roberto, ah, para você, que tem muito a ver com o teu comentário agora. Ano passado, uma das principais tendências que a GoEd mapeou nos festivais de marketing e criação foi o brand purpose, né? O propósito de marca, o brand activism, marcas muito ativistas em suas comunicações, entendendo que esse ativismo é uma forma de executar, de exercer sua responsabilidade social, entendendo que o ativismo de marca também engaja os consumidores. Mas o que a gente vê agora de movimento do ano passado para cá é sair do discurso do brand activism e da comunicação, da publicidade brand activism, e ir para o brand action, que é exatamente você agir para que esse seu ativismo tenha um impacto social. E num momento como esse, em que a gente está vendo aí diversas iniciativas super louváveis de empresas investindo para amenizar os impactos da pandemia, a gente vê essa tendência do brand action sendo de fato executada, né? Isso deve pautar muito marketing e comunicação. Não só o pois, propósito de marca e comunicação, mas ação. pois é, isso que você falou acho que é importante, né? Hoje eu vi um post de uma marca de perfume. É uma marca americana, mas que tem um DNA francês, enfim, super segmentada, é um perfume meio caro e tal, e as vitrines quebradas, né? E eles não chamam a loja, eles chamam de laboratório, porque é um perfume que você monta na hora e aquela coisa toda. E o posicionamento deles era o seguinte: olha, se a nossa vitrine precisa ser quebrada para que vocês ouçam o clamor das ruas, não tem problema, a gente dá um jeito nesse vidro, o que não dá é para continuar vendo a morte, né, da população negra americana. E eu acho que esse é o tipo de coisa que a gente está esperando que as marcas façam, né? Eu acho que, de fato, a marca com um manifesto, a marca com um site, a marca com a mídia social engajada, ok, isso vira quase como cumprir uma tabela, uma nova tabela, uma nova agenda. Mas essa ação aí que você falou é aquilo que a gente realmente espera ver, né? E nesse caso específico, a gente está vendo nos Estados Unidos algumas iniciativas bem bacanas. Assim. A Nike, que já era uma marca, por exemplo, que levantou muito essa bandeira no ano passado, com um projeto em que ela escalou atletas negros norte-americanos para estrelar a principal comunicação do ano, e foram atletas muito rechaçados pelos consumidores porque eles passaram a se ajoelhar no passado durante a execução do hino nacional Isso. norte-americano para protestar contra a violência policial contra jovens negros. E aí a Nike, quando colocou esses atletas como estrelas de sua comunicação, ela foi rechaçada. Muitos consumidores passaram a queimar os tênis Nike e postar nas redes sociais. Mas ela manteve-se firme na sua posição e na sua comunicação e depois viu uma reviravolta acontecer até com as ações da Bolsa subindo por conta disso. E outras marcas agora, com esse episódio mais recente, a Nike inclusive, tem feito posicionamentos como esse que você acabou de citar, porque não dá mais para ficar em cima do muro, né? As marcas, isso vale para pessoa física, mas vale também para PJ. A omissão, ela significa muito, ela diz muito mais do que um posicionamento. A Isso. omissão, ela te conecta muito mais ao lado do opressor, isso vale para as marcas, do que te deixa neutro numa história que você não quer entrar Claro. nela. E a gente vê algo que, assim, bom, é um efeito midiático, mas que eu acho que é importante considerar, né? Que é como as redes sociais dessas marcas começaram a interagir entre si, né? Fazendo, por exemplo, a Adidas fez um post, a Nike foi lá e falou, resumidamente, é isso aí, a gente apoia. E depois o Reebok veio, então eles vão criando cadeias de Twitter, onde, para não deixar dúvida nenhuma Né? de de que lado, vamos dizer assim, essas marcas estão ficando na história. Acho que no semestre passado eu fiz uma prova, não sei se foi a final, se eu fui mal, se eu fui bonzinho com a turma, mas era com fotos dos tênis da Adidas, da coleção em comemoração do Dia do Orgulho LGBT, que é em junho, mais ou menos. Né? E com, sei lá, os tênis que tinham um arco-íris no solado, na língua, embaixo, em cima, algum modo o arco-íris aparecia. E como isso gerava uma adesão por boa parte do público, ainda bem que a gente vê que realmente somos 70%, mas a gente também via um público desencorajando aquilo. Ah, nunca mais eu compro a chuteira, nunca mais eu compro o teu calção e tal. E a marca ela tem que dizer, ela tem que deixar claro para onde é que ela está indo. Porque não é uma questão de agradar todo mundo, é uma questão de ser cúmplice, né, de violência, cúmplice de injustiças, inclusive É, históricas. E a comunicação de causa, ela traz um risco, né? A causa a bandeira que a marca levanta, ela nunca vai ser unanimidade, nunca vai ser a bandeira
geral, mas se existe uma conexão com o propósito dessa marca, existe uma responsabilidade social sendo exercida, sinto muito, haters, mas vocês também vão ter que aprender a conviver com quem levanta as bandeiras Ou vá minoritárias. procurar a marca que não apoia isso, que fala Procura. só Tem para um monte você. de... Tem mais marca que não apoia, inclusive. É. Bom, Said, assim, vamos lá, continuando aqui na nossa pauta, para não perder. É muita coisa que eu queria perguntar do relatório, mas eu não vou esgotar aquilo, eu deixo para o pessoal ler e conhecer mais. Mas a próxima é uma coisa que eu acho que é interessante. E a gente já está meio que chegando nesse climinha de Dia dos Namorados e tal, e a quarentena para muita gente virou quarentena, né? Tá muita pessoa isolada em casa, não tem contatinho, não tem crush, não tem nada que dê jeito nessa solidão. Uma das coisas que é trazido lá no relatório sobre a inovação é o impacto das tecnologias no sexo, né? No amor, no afeto. O que é que está vindo por aí? Uma das implicações aí do isolamento social recai sobre sexo, amor e relações virtuais. Esse já seria um tema que seria extremamente destacado no South by Southwest desse ano. E aí, com a pandemia de Covid-19, a gente provocou muito todos os futuristas que lá se apresentariam. Amor e sexo em tempos de pandemia está sendo completamente reinventado, porque o isolamento social ele fez disparar os downloads de aplicativos de encontro. Nas pesquisas recentes que a GoEd fez, a gente viu que o Tinder, que é uma das ferramentas mais populares aí de conhecer pessoas, bateu seu recorde de interações durante os meses de março e abril. Mas o interessante é que as relações elas têm começo, meio e fim no aplicativo, e não só começo mais no aplicativo, porque as pessoas estão impedidas. O mercado de sexy toys também está extremamente acelerado, com as pessoas comprando mais sexy toys justamente para ter uma relação sexual com todos esses objetos. Esse era um movimento que já vinha numa crescente, sexy toys, inclusive, que se tornam cada vez mais inteligentes e tecnológicos para suprir aí essa relação com as pessoas, mas o fato é que foi acelerado. Amor e sexo em tempos de pandemia é um grande tema e desafia muito as marcas que querem fazer parte dessas conversas também. Eu separei aqui algumas iniciativas até para a gente comentar, que ilustra bem esse movimento do amor e sexo sendo redefinido em tempos de pandemia. A Gatebox, que é uma empresa de tecnologia e inteligência artificial baseada no Vale do Silício, ela criou agora hologramas de pessoas físicas com as quais você pode se relacionar no ambiente virtual. Existe um aplicativo chamado Together in Quarantine nos Estados Unidos, Juntos na Quarentena, que cria salas virtuais para você interagir com pessoas que estão na mesma situação isoladas, mas antes de interagir com as pessoas, você precisa responder algumas perguntas, entre elas, se você já lavou as mãos hoje. A Real Doll é super interessante porque elas disponibilizam bonecas super interativas que ganharam faces super humanizadas para criar bonecas e bonecos para ter uma relação aí com as pessoas. Então tem uma série de iniciativas que foram pipocando e aparecendo num mercado que já estava super efervescente, que é o mercado do amor e sexo em tempos, em vias digitais, e que ganhou essa nova roupagem aí em tempos de pandemia. Esse é um tema super interessante e que com certeza vai ser objeto de estudo de muitas pesquisas acadêmicas, inclusive de agora em diante, para os eventuais impactos e reflexos que de fato a gente vai ver nas formas de se relacionar entre as pessoas. E é como diz aquele jargão, né? Isso é muito Black Mirror, porque daqui a pouco vai ser essa mediação, né? A low-tech economy vai chegar no relacionamento também, porque durante um bom tempo, festinha, showzinho, baladinha, tudo isso não vai estar rolando, né? A gente vai ter que procurar, quer dizer, quem está na pista vai ter que procurar outras formas de identificar como fazer. A gente tem um clássico aí do Spike Jonze, que é o filme Her, de 2013, se não me engano, que já previa um pouco de como essa relação emotiva pode acontecer com as máquinas, e aquilo que parecia tão distante e irreal vai ganhando uma forma enorme, inclusive com a relação mais íntima que a gente vai criando com os assistentes virtuais. E na medida em que essas marcas ganham maturidade e aprendem na relação com nós humanos, elas de fato vão ficando mais humanizadas, né? Elas vão ganhando essa capacidade emotiva de se conectar
com a gente e em tempos estranhos como que a gente vive, redefinem completamente o que a gente conhece como amor e como sexo. Isso não significa, gente, e aqui, longe de fazer uma defesa do que é melhor ou o que é pior, aí é de cada um, né? Cada um vai pelo caminho que mais lhe agrada. Mas neste momento em que o isolamento é uma necessidade, o amor e sexo digital está sim sendo uma via meio que única aí, principalmente para se conectar e conhecer novas pessoas. Pelo menos é mais segura contra o Covid, né? Pelo menos é mais segura. Tem uma pesquisa que seria apresentada lá no South by Southwest, que apontou de uma consultoria chamada Stratix, e ela aponta que o mercado de sexy toys e de amor virtual só nos Estados Unidos vai movimentar mais de 120 bilhões de dólares nos próximos 5 anos. Então, assim como a indústria da cannabis nos Estados Unidos, essa também é uma indústria super efervescente, né? Amor, sexo e cannabis. Então, Said, eu não tinha listado na nossa pauta aqui mais cedo, mas você tocou no assunto, eu acho que é importante a gente falar também da crescente indústria relacionada ao cannabis, né, seja nas mais diversas aplicações. A gente ainda não vê isso no Brasil acontecendo por conta de legislação. A gente ainda está muito aquém em relação a esse mercado, enquanto vários outros vizinhos nossos, mesmo que ainda não produzam, mas pelo menos eles liberam a venda de produtos, né, que tem como base a cannabis em várias aplicações. Eu estou falando de coisa boba, assim, de cosméticos à base de cannabis. Assim, você encontra no Chile, mas não encontra no Brasil, né, que é uma coisa que você não vai usar para fins entorpecentes, vamos dizer assim. Como é que você vê, na tua percepção, como é que a gente poderia pensar, e ainda mais no contexto do nosso país, que é um contexto onde o tráfico, onde toda essa questão da ilegalidade por trás da droga ainda impacta muito a sociedade, será que entender a maconha como um importante capital dentro de um setor produtivo seria uma saída para a gente destravar esse nó, pensar numa política um pouco mais para frente em termos de legalização, ou pelo menos na descriminalização, né? Será que vamos entender a maconha como um capital? Será que seria falando de dinheiro que a gente poderia acelerar isso, visto que nos países onde a maconha ela é descriminalizada, ela é legalizada, é um comércio, é uma fonte de renda, dinamiza a economia e gera vários frutos, assim, vamos dizer, né? Que em outros setores a gente não viu com tanta velocidade nos últimos anos, pelo menos. Sem dúvida, Roberto. A cannabis seria um grande tema do South by Southwest desse ano, já foi ano passado também. E a discussão da cannabis nesse festival, que é o maior festival de inovação do mundo, ela é uma discussão baseada em 2 pontos: negócios e saúde e bem-estar. Quando a gente vê uma pesquisa que seria lá apresentada, mostrar que o cannabis, os negócios em torno da cannabis, vai movimentar só nos Estados Unidos 22 bilhões de dólares nos próximos anos, a gente vê que é uma indústria economicamente muito poderosa, rentável para os governos estaduais que tributam e recolhem impostos sobre a comercialização e sobre a produção da cannabis. Ela gera empregos tanto na área científica quanto na área de varejo, porque a gente tem uma série de iniciativas de varejo para comercializar esse produto, e ela passa a ser uma vertical da indústria muito poderosa. O atributo de comunicação que essa indústria usa muito para se apresentar em novos mercados, como Estados Unidos e Canadá, é o atributo da saúde e do bem-estar. É o atributo de que você tem 2 princípios ativos muito diferentes ali dentro do canabinoide, que é o CBD, que não provoca efeito psicoativo, e o THC, que tem sim as suas substâncias que provocam efeito psicoativo, e cada uma delas tem papéis com um portfólio muito amplo de produtos, papéis muito diferentes na entrega. A discussão sobre a profissionalização do mercado de cannabis é o meio que os mercados mais conservadores, inclusive, estão utilizando para fazer avançar uma legislação que permita essa comercialização. Pegar o exemplo dos Estados Unidos, que pode influenciar muito o caminho que o Brasil vai seguir, porque o Brasil hoje tem um governo extremamente conservador, seria impensável entender que uma atitude de legalização partiria do governo que a gente tem hoje, mas se você considerar que a gente tem um modelo super bem sucedido nos Estados Unidos,
que tributa, que gera emprego e gera renda, essa discussão ela passa a não ser tão impossível para o mercado brasileiro também. É longo esse projeto. Nos Estados Unidos ele só avançou porque o Obama, lá atrás, de forma muito inteligente, desfederalizou essa legalização e passou essa responsabilidade de legislar para os estados. E hoje mais de 26 estados do território norte-americano e o Canadá já legislaram e aprovaram a comercialização. Aqui no Brasil já existe uma pré-legislação aí que permite importação e permite comercialização. Se não me engano, a Avon já lançou uma primeira linha de produtos cosméticos à base de cannabis. Então já existe uma série de startups atuando no mercado super promissor aqui no Brasil, na área de cannabis. Existem iniciativas de alguns estados, por exemplo, como o Piauí, que tem um governo hoje mais progressista, se aproximando da produção do mercado de cannabis, mas óbvio que isso tudo, para avançar, vai depender ou da desfederalização ou, de fato, de uma legislação que permite isso acontecer de forma legal. Mas, assim, aí, obviamente, a gente pode entrar numa discussão que eu prefiro que ela vá pelo lado científico do que pelo lado opinativo e tradicional e cultural e religioso, porque aí a gente vai cair na vala comum. Pelo lado científico e pelo lado econômico, sem dúvida nenhuma, a gente só vê lá coisas boas e coisas positivas vindo aí com a legislação, com a regulação e legislação da cannabis, né? Perfeito, Saad. Bom, eu tinha feito um ponto aqui que era sobre inteligência artificial e o papel da tecnologia no jornalismo, mas eu acho que a gente já falou sobre isso. Então eu vou pular para algo que eu acho extremamente importante, que é a parte final do relatório, que são os setores disruptivos, né, que vocês listaram lá, inclusive com alguns exemplos de startups e tudo mais. A gente aqui na UFPE está com uma chamada aberta para incubação de startup, então isso na minha orelha está assim, zunindo o tempo inteiro. Saulo aqui trabalha comigo lá na diretoria de inovação também. A gente o tempo todo está falando sobre isso, e startups ancoradas na ciência e tal. E é isso que a gente vê, né? Esses negócios disruptivos, de algum modo, eles estão próximos do conhecimento, né? Eles estão lá dialogando com essa inovação que tem uma base científica na mudança de algum padrão tecnológico e geram essa grande novidade. O que você poderia citar aí de coisas assim para a gente ficar de olho, que logo mais a gente vai ter uma grande novidade está chegando por aí? Cara, essa é uma das partes mais efervescentes que eu mais gosto da nossa curadoria, que todo ano acontece no South By, que é justamente uma curadoria de startups que estão transformando seus setores. Dentro dessa transformação, aqui pelo tempo que a gente tem, eu vou destacar 4 setores. O primeiro é fintechs. E aí a gente vê uma série de startups do setor financeiro transformando uma das indústrias mais tradicionais e mais conservadoras do mundo, que é a indústria dos bancos e do dinheiro. E transformando completamente a relação que a gente tem com o dinheiro, tirando o intermédio físico e passando essa relação para a tela do celular de um jeito desburocratizado, de um jeito simples, de um jeito fluido. Incorporando e inserindo no sistema financeiro muitos jovens, por exemplo, que desconfiam e não querem ter uma relação com o setor financeiro tradicional, porque desconfiam desse setor para fazer a gestão de seu dinheiro. As fintechs, elas transformam tanto o setor financeiro que elas influenciam na transformação digital dos próprios bancos, que passam a criar ali seus setores e suas submarcas de relacionamento mais digital. Então, esse é um do Itaú, setor... né? Exato, Next do Bradesco, e aí por aí vai. A gente tem vários exemplos, né, de fintechs. O Nubank é uma fintech que transforma seu setor, o C6 Bank aqui no Brasil também. A gente tem as fintechs na área de pagamentos, touchless, que vai na linha da economia do pouco contato também, que vai ser sem dúvida nenhuma acelerada aí a partir da pandemia de Covid-19. E que aí chega nos wearables também, né? Os relógios inteligentes e tudo mais, que vira moeda, vira meio de pagamento. Super. Porque a gente vai ter logo implementação, aqui no Brasil ainda demora, obviamente, mais um pouco, mas com a implementação da 5ª geração de redes móveis, a gente vai passar a ter objetos conectados interagindo com os humanos de forma muito mais escalável. Então, essa relação que a gente tem com as fintechs hoje na tela do celular, a gente vai passar a ter pelos relógios, pelos objetos conectados em casa, pelas roupas e por aí vai. Esse é uma área que seria super destacada lá no South by Southwest, que é
muito interessante. A segunda área de startups, que seria lá destacada, é meio ambiente e impacto ambiental. Startups que utilizam, e muitos desses projetos nascem na academia, são projetos de pesquisa científica de graduação, do Vale do Silício, das universidades dos Estados Unidos, das universidades da Alemanha, e que viram depois empresas ali embrionárias com iniciativas super inovadoras na área de impacto ambiental. Eu separei aqui uma chamada Air Protein, que é uma startup que produz carne à base de ar, que passa a ser uma alternativa de alimentação, não só para quem quer ter um estilo de alimentação vegano ou vegetariano, mas também no momento em que se discute a segurança alimentar. No momento em que segurança alimentar passa a ser uma pauta super importante, super estratégica, para controlar eventualmente a disseminação de outros e novos vírus, né? Então, essa startup chamada AirProtein bate muito nessa tecla. Ela passou a bater muito nessa tecla da segurança alimentar, considerando o momento de pandemia que a gente vive. E além disso, né, Saad, o custo ambiental que é a produção de carne, né, seja ela qual for, o impacto ambiental é muito grande. Então, acho que isso volta para algo que eu acho que a pandemia está trazendo, que é um consumidor que, eu não sei se é porque ele está com um pouquinho mais de tempo livre ou se porque ele está aguçando um senso crítico, mas começa a se perguntar de onde isso que eu estou consumindo está vindo, qual é o impacto que está ficando para trás da minha escolha, né? Se eu vou comer esse hambúrguer aqui produzido e congelado por um grande player que desmatou o Cerrado, que desmatou a Amazônia, ou se eu vou comprar a carne do produtor pequeno, que tem uma relação com o animal de uma outra forma. Então, isso também é mais um dado que a gente vê que a tecnologia pode contribuir, né? Sem dúvida. E uma outra área que eu destacaria entre as startups é a área de wearables, né, que são objetos conectados vestíveis. Como esses objetos se tornam cada vez mais conectados, a gente passa a executar por meio dos wearables muitas das atividades que hoje a gente ainda realiza na tela do smartphone. 2 anos atrás, lá no South by Southwest, a Amy Webb, que é fundadora do Future Today Institute, ela declarou e cravou que a gente estava vivendo o início do fim dos smartphones, que muitas das atividades que a gente realiza hoje na tela do smartphone vai ser descentralizada para objetos conectados em geral. E aí a gente tem exemplos, por exemplo, de uma jaqueta da Levi's criada em parceria com o Google, que é uma jaqueta super conectada, que permite você fazer ligação, permite que você ande de bicicleta sem precisar olhar o Google Maps pela tela do celular, ela vibra mostrando o melhor caminho para você andar de bicicleta com segurança. A gente tem os relógios conectados que monitoram dados de performance, dados de saúde e permitem já que você faça ligação, faça pagamento, veja e-mail e por aí vai. Então, os wearables é uma área super efervescente também e se conecta muito, Roberto, esse ano seria muito conectada à área de saúde. Wearables que, de alguma forma, coletam nossos biodados, dados vitais, dados sobre a nossa performance de vida, de atleta, de esporte, com o intuito de promover qualidade de vida e nos fazer viver mais e viver melhor. Então, elas são duas áreas, campos diferentes que acabam se cruzando muito no campo de inovação do South by Southwest também. É engraçado. Quando eu li, eu vi assim, cada um numa caixinha. Só que agora você falando, parece que tudo tá junto, né? Assim, o quanto o avanço da fintech cruza com o wearable, ou o quanto que o avanço do wearable vai ter um impacto em meio ambiente, né? Na discussão de como a gente circula na cidade, na mobilidade urbana e tudo mais. Então isso também eu acho que é um dado importante da gente ter em mente de que esses avanços eles não são avanços isolados, né? Eles de algum modo vão ter, claro, as suas características próprias, mas tem seus momentos de convergência. E talvez seja estratégico para as startups olharem para essas convergências, aí talvez sejam as oportunidades, né? Sejam justamente esses cruzamentos. Não sei se eu estou viajando, super. Não, super. O que a gente chamou na comunicação e na mídia há muito tempo como transmídia, a gente vê hoje na sociedade, em todas as inovações que a gente vê aí do campo das startups, do campo das empresas, como uma convergência absurda. E aí a gente volta lá para o ponto inicial da nossa conversa. Por que é convergente? Porque para nós, enquanto consumidores e pessoas, não faz sentido separar as coisas em caixinha. Eu quero um relógio conectado que me atenda na área de saúde, na área de performance esportiva, que eu consiga resolver a minha vida vendo e-mails e fazendo ligações e fazendo pagamentos. Então, esse relógio conectado, ele passa a ser uma interface
para empresas da área financeira, para empresas da área de saúde, para startups que estejam criando aplicativos de reuniões virtuais e por aí vai. Porque para mim, enquanto cidadão e consumidor, faz parte que essas coisas estejam super conectadas. Então, essa convergência aí que você leu de forma super sensível e inteligente, ela acontece de forma mega acelerada e torna a nossa vida de curador e de quem pesquisa e mapeia a tendência cada vez mais desafiadora. Claro, e outra, né? Eu fico imaginando que esse é um ponto que quem desenvolve a tecnologia não pode estar distante de quem usa. E eu acho que isso foi um equívoco durante muito tempo, numa linha, se a gente pega uma linha do tempo da inovação. E eu acho que ela demora tanto porque ela estava sendo feita lá no laboratório por aquele grupo de pessoas. Se a gente hoje fala de inovação aberta, de open source, eu acho que Liliane falou mais aqui do Creative Commons, né, lidando com informação. São várias as ferramentas que fazem com que a gente consiga co-criar inovação. E isso é muito válido porque a gente colocou o usuário ou o consumidor para dentro do processo. Então, eu debati isso com o Fernando outro dia aqui, se as marcas ou se os inventores, os inovadores, tiverem a sensibilidade de olhar para o dia a dia desse consumidor, desse usuário, certamente essas tecnologias vão ser mais assertivas na resposta daquilo que eles estão trazendo. Sai agora aquela hora que o relógio já começa aqui a ficar tenso, então para a gente não terminar correndo aqui sendo expulso pelo Instagram, queria que você fizesse um último comentário em relação assim, como a gente se preparar, para onde a gente olhar, que tipo de... como a gente, de algum modo, não perder o timing dessas tecnologias, dessas inovações, quando a gente olha para o mercado, né, em termos de marketing e comunicação. Olha, Alberto, eu acho que tudo que a gente aprendeu até agora está sendo muito desconstruído, né? A gente está construindo muito um futuro junto novo agora. E esse futuro está sendo construído por marcas, pela sociedade civil, pelos políticos. E eu vou retomar um ponto inicial da nossa conversa, que na construção desse futuro a gente tem, por enquanto, duas certezas. A primeira certeza é que a resposta efetiva para a crise que a gente está vivendo vai vir da ciência. E aí evidencia muito a importância de se investir em ciência, investir em pesquisa, e esse investimento vem por parte da iniciativa privada, mas vem de uma valorização dos governos também, o que, por exemplo, não acontece hoje no nosso país, no Brasil. O segundo ponto é o valor do jornalismo, o valor da informação. O jornalismo profissional, ele se revigora e nunca foi tão importante no combate à desinformação e nunca foi tão importante para a valorização, inclusive, de regimes democráticos. O South by Southwest seria, esse ano, um festival super político, porque como é ano de eleição presidencial nos Estados Unidos, ele traria uma pauta política ativista muito forte. E a gente tentou refletir isso um pouco nessa curadoria da GoEd que a gente fez também, porque a única certeza, de fato, que a gente tem agora é que a ciência vai dar resposta efetiva, que o jornalismo precisa ser valorizado para a manutenção de regimes democráticos e para combater a desinformação, e que esse futuro a gente constrói junto. Um futuro da sociedade saudável, ele está sendo construído agora, e ele depende dos indivíduos, depende das empresas, depende das organizações e depende dos políticos. Mais do que debater um futuro super tecnológico e se preocupar com um futuro em que a tecnologia eventualmente vai predominar sobre os humanos, porque de fato eu não acredito nisso. Só entramos nos 15 segundos finais. Então, a mensagem final que eu trago do paper esse ano é essa: a valorização da ciência, a valorização do jornalismo e um futuro saudável que está sendo construído pela sociedade e não pela tecnologia.